gente linda! Vamos começar mais uma live. Enquanto o Instagram avisa que eu tô entrando aqui ao vivo com vocês, vou mandar alguns convitinhos. Vamos lá. Vocês também fiquem à vontade para mandar o convitinho de vocês. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está entrando. Tem que apertar um por um aqui toda vez. Vamos lá. Boa noite, mãe. Boa noite, tia Cibele. Boa noite, Jace. Sejam bem-vindas. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite, tia Cladir. Cadê meu convidado aí, tia Cibele? Fala pra ele entrar. Pessoal, vou ir falando porque a live fica salva depois, né? Bem-vinda, Isabela. Da audiência que o tio César trouxe. Bem-vinda, Pamela. Então, boa noite, pessoal. Hoje de noite nós vamos falar sobre a transformação dos conflitos, né? O tratamento adequado para que esses conflitos se transformem. Boa noite, Raquel. E o que significa isso, né? Eu vou me apresentar rapidinho para o pessoal que são seguidores do tio César. Então, bem-vinda, Gláucia, Jéssica. Meu nome é Natália, eu tenho 26 anos. Eu sou filha do Ederson e da Maristela. Através deles eu sou filha amada de Deus. E eu moro em Toledo, Paraná, aqui com o Neto de Grande, que é o meu namorado. E eu sou formada em Direito. Advoguei um pouco tempo, mas advoguei. Na grande parte do tempo eu fiquei na assessoria jurídica. Bem-vinda, Amanda! E no ano passado que eu decidi sair do direito, né? E ir para a área das constelações familiares. Bem-vindo, meu convidado chegou, professor César. Já te mando o convitinho, tio. E então o César, inclusive, o tio César, como eu chamo, ele foi meu professor aqui em Toledo, na PUC. E hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre essa questão dos conflitos, né? Muitas vezes que vão para o judiciário e esse tratamento adequado desses conflitos, que a gente vai falar então de mediação, que o tio César vai trazer bastante, pré-mediação, que ele também sabe falar bastante sobre isso, e acima de tudo um tratamento humano para esses conflitos, né? A transformação dos conflitos, o professor César até postou ontem, né? É um problema ou uma oportunidade, um conflito, né? Porque a gente consegue ter algumas resoluções além do problema em si. Então, e a constelação familiar é uma das práticas que hoje em dia, inclusive, vem crescendo a sua aplicação em processos judiciais, né? Então, quem está aqui pela primeira vez e não sabe, processos judiciais podem ser constelados. Todos eles, independente da área. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso. Acima de tudo, sobre esse tratamento adequado desses processos, dos conflitos que as pessoas se envolvem. E então, desde o ano passado eu decidi sair do direito. Esse ano eu iniciei um curso de constelação familiar, estou quase finalizando, mas já sou facilitadora. E hoje, então, eu decidi ficar só na área da constelação. Mas tem advogado que é advogado e constelador. O professor César, no caso, é professor e advogado. Então, eu vou chamar ele aqui, inclusive, para que a gente possa desenvolver esse tema. Vou te mandar o convitinho. E eu chamo ele de tio César. É o meu tio do arco-íris. Foi arco-íris até fazer a maioridade, né? E ele era meu tio de lá. Então, por isso que a gente comenta. Chamo de tio. Inclusive, já mandei o convite.
Aê! Acho que só tá com a câmera trocada. São treinamento aqui. Tudo bem, Natália? Tudo bem, e você, tio? Tudo, graças a Deus. Como é que está? Amém. Uma alegria ver você, conversar com você, participar aí do teu canal, das tuas lives aí. Sim. Seja bem-vindo. Uma alegria você ter aceito o convite. Muito obrigado. Então, se apresente, tio. Legal. Então, eu vi a Natália contando da trajetória dela e como eu sou jovem há mais tempo que a Natália, então eu tenho um pouquinho mais de coisas para contar, né, Natália? Exato. Eu tenho, assim, eu sou advogado, né? Advogo, mas hoje advogo menos em processos judiciais. E isso tem a ver com essa minha trajetória, né? Então, eu fiz uma graduação em administração de empresas, depois fiz uma pós em marketing, né? Achei que eu ia entrar para o mundo dos negócios, e aí senti um chamado pelo direito, fiz mais uma graduação em direito, depois eu fiz um mestrado em direito socioambiental, e acabei, por último, fazendo um doutorado em relações internacionais. E acabei indo com a família, a gente foi morar na Amazônia. Foi lá onde eu fiz a minha pesquisa. Doutorado eu fiz na UNB, mas a pesquisa eu fiz lá em Roraima, na Amazônia. E Olha aí só. chegou um momento que eu fiquei pensando, nossa, mas eu me sentia assim, como que jogando em todas as áreas, né? Era uma formação muito aberta. Isso, de alguma forma, me incomodava, porque as pessoas sempre querem saber, né? Você é especialista em quê? Né? Qual a sua formação? É toda no direito, enfim. Então, eu mesmo me cobrava essa amplitude, né, de formação. E, enfim, mas fui lá e comecei a pesquisar conflitos lá na Amazônia, sem ter essa intenção, porque eu fui Uhum. estudar aquela situação lá das terras indígenas, né, na tríplice fronteira do Brasil, Guiana e Venezuela. Então, o que Uhum. existia era um grande conflito que envolvia populações que transitam naquelas fronteiras, e eu fui observar esse conflito, ver como é que eles se mobilizavam politicamente, enfim. Então, eu fiz uma pesquisa e cheguei a muitas conclusões, acompanhei aquelas pessoas com culturas diferentes, né? E aí já foi a minha primeira abordagem, quer dizer, o desafio de olhar para o outro diferente, né? Então hoje eu vejo o quanto rico foi isso. Depois que eu concluí lá o doutorado, eu voltei, né? Eu estou na PUC desde 1999 e eu voltei a convite do professor Renato, aí de Toledo, e fui ajudar a consolidar o curso de Toledo. Estava na Uhum. fase de implantação ainda, e Sim. foi aí que eu me aprofundei no estudo dos conflitos. A escola de Toledo, para quem não sabe, ela é muito famosa, né? Uma escola que é chefiada pelo Dr. Rodrigo, né? Capitaneada pelo Dr. Rodrigo Dias, né? Um juiz muito sistêmico, um juiz muito humano, que aí da comarca de Toledo. Então, através dele eu tomei contato com os meios autocompositivos, as soluções pacíficas de conflito. Fiz a Uhum. minha formação como mediador, depois na justiça restaurativa, e concluí aí a minha tarefa em Toledo. Tenho muita saudade de Toledo, deixei grandes amigos, tenho sobrinhas queridas em Toledo, né? A Natália é uma delas. Alunos que eu acompanho e torço todos os dias para que tenham sucesso, para que encontrem seu caminho. E aí voltei para Curitiba. E aqui, hoje, praticamente só trabalho com as disciplinas de mediação, as disciplinas de práticas consensuais. Estamos implantando aqui uma escola de estudos da paz, né, com uma função de estudar conflito e paz, né, que tem uma repercussão internacional. É uma escola internacional de estudos da paz dentro da PUC. E, enfim, então, o caminho me mostrou trabalhar, né, que é possível trabalhar com conflito de uma forma diferente. Então, a gente, durante esse tempo que fez graduação, eu venho daquele modelo antigo, tradicional,
onde só o processo era o caminho da solução de conflito, né? Hoje, Uhum. então, eu estou numa outra vibe. Hoje eu evito o processo. Quando o conflito não se resolve pelos métodos autocompositivos, eu repasso aos colegas, eu trabalho em parceria com vários colegas advogados. Eu tenho ajudado os novos advogados e os não tão novos, né, a trabalhar com os meios autocompositivos. Então, a minha vida mudou muito desde que eu até aceitei esse chamado, né? Você estava falando agora que você Uhum. mudou um pouco, né, o teu viés. Eu vou te convencer que você ainda tem que trabalhar no direito, né, mas com esse conhecimento sistêmico que você está, né, adquirindo aí, porque são coisas complementares, não, elas não se, né, elas Sim, não impedem uma outra, ok? Então, por aí. Essa é um pouco da minha formação, Natália. sim, tá certo. E nesse todo esse período aí, professor, o que que você diz para nós que seria assim a chave desse tratamento adequado? Olha, excelente pergunta, sabe? Porque eu tiro hoje um exemplo pela minha caminhada. Eu sempre fui adversarial, sempre fui um profissional e uma pessoa que acreditava naquele, que competindo, né, que querendo ganhar do outro, sempre um perfil competitivo, processos com uma postura adversarial, sempre querendo ganhar do outro a todo custo. Então, isso hoje, para mim, é um César que ficou para o passado, né? É claro que quando é preciso a gente ser competitivo, quando é preciso usar, né, do Uhum. método tanto adversarial, que é a realidade do processo judicial, eu sei trabalhar também, mas eu prefiro esse olhar humano, né? Sim. E aí que eu digo para você, qual é o grande segredo, né? Se é que há um segredo, não há segredo algum, mas a gente costuma achar que tudo é segredo, né? Sim. É a mudança do mindset, é a virada de chave aqui, é o você estudar bastante, praticar bastante, acreditar nos métodos, né? Isso eu aprendi em Toledo. Acredite, confie nos métodos, assim como você confia e acredita nas constelações como um caminho de auxiliar as pessoas a resolver seus próprios conflitos, né? Uhum. Porque as constelações, elas são uma fonte de informações muito grande, né? Uma geradora de informações para as pessoas. Não é Sim. você que resolve os conflitos dessas pessoas, né? Seus conflitos Uhum. familiares, intergeracionais, enfim, Uhum. cada um resolve o seu conflito, né, Natália? Você é Sim, uma sim. facilitadora, você Exato. auxilia as pessoas a enxergarem questões ocultas na sua, né, no seu passado, nas gerações anteriores, enfim, você traz à luz as coisas que são dessas pessoas. Mas Sim. a quem cabe resolver essas questões? A elas, Ela né? Não é assim? sim. Então foi isso que me fez entender que com os métodos consensuais, autocompositivos, eu posso ajudar as pessoas a resolver os seus próprios conflitos. Uhum. Porque levar isso para o judiciário não tem se mostrado uma solução adequada. Nem sempre, né? É claro que tem casos que Sim. só o judiciário mesmo resolve, né? Uhum. Questões de direito, enfim, situações com a administração pública. Enfim, existem situações que são. O caminho adequado é trabalhar dentro do judiciário. Mas uma grande parte dos conflitos pode ser resolvidos pelas próprias pessoas que estão envolvidas nele, Uhum. certo? Se Sim. essas pessoas entenderem que o conflito é uma oportunidade e não um problema, que é né, o tema da nossa conversa. Então Uhum. começou aí, eu, com o meu estudo, com a prática, são 10 anos, mais de 10 anos já que eu trabalho, que eu estudo isso, né? Foi um Uhum. processo gradual, lento, porque eu tinha que desconstruir uma visão só adversarial e Uhum. incorporar um outro olhar colaborativo
focado em auxiliar as pessoas a resolver seus conflitos. Veja que isso hoje faz toda a diferença. É o mindset mudança de mindset que eu falei para você. Sim. No direito tradicional, a gente trabalha de costas, né? Vira as costas para o nosso cliente e fica só trabalhando com as leis, com manifestações no processo que são intermináveis, que demoram muito, né? O último relatório do Justiça em Números demonstrou que a média de um processo para se resolver em segunda instância em torno de 8 anos. Em primeira instância, 4 anos e meio. E fala para mim, quem é que aguenta? Nem a pessoa que buscou a solução do seu conflito, e nenhum advogado tem mais hoje condições de suportar toda essa demora. Uhum. Então, essas situações demonstram que o judiciário não dá conta, existe uma necessidade contínua de mais profissionais, mas mesmo assim não vai dar conta, porque todo mundo hoje entende que tem que levar o seu conflito lá para o juiz resolver. Sim. Né? Uhum. Perdeu-se a ideia de eu mesmo tenho que ser responsável pelas minhas questões, pelas minhas dificuldades, pelos meus desafios, e não, eu vou levar isso, né? Um olhou atravessado para o outro, já é motivo de parar lá no juizado, enfim, né? Você trabalhou com isso, você sabe que tem Sim. situações que, enfim, a gente fica até pensando, nossa, como isso veio parar aqui no judiciário, né? Pois Então, é. é com isso que a gente, auxiliando as pessoas a enxergarem, né, a entenderem o porquê a pessoa entrou nesse conflito, nem ela sabe. E Uhum. aí, com essas conversas que a gente conduz, né, essa facilitação do diálogo, esse Uhum. trabalho cuidadoso, atencioso com as pessoas, e com essa conversa, com essa facilitação de diálogo, a gente tem conseguido resolver muitas coisas. E eu garanto para você que dificilmente alguém sai igual do jeito que entrou numa conversa, por mais que não se resolva aquele Sim. conflito, que não se chegue a uma solução. É como numa constelação. A Uhum. pessoa sai diferente, né? Ela não é mais a mesma de quando ela Uhum. entrou numa constelação. E assim também é nas soluções, na mediação, nas outras formas de solução. Sim. Então, foi isso que me encantou, foi o resultado, foi a qualidade de vida que eu passei a ter e que eu vi que as pessoas também conquistaram a partir de olhar para os seus conflitos de forma diferente, né? Um Sim. convívio, relacionamentos que não se romperam, processos que foram evitados. Sim. Então, isso é muito gratificante, né? Eu demorei Uhum. você veja, são 10 anos, né? E hoje eu estou disposto a ajudar as pessoas a avançar esses níveis de uma forma muito mais rápida, né? Facilitar a vida Uhum. né? Compartilhando esse conhecimento aí. Sim. E eu acho que o próprio judiciário reconhece isso, né? Que ele não dá conta, o próprio Código de Processo Civil de 2015 veio para escancarar isso, né? Nós não damos mais conta, por favor, resolvam os próprios problemas. E aí surgiram esses métodos. Na verdade, não surgiram, eles já existiam, mas eles foram incluídos legalmente, né? Para fazer as pessoas conhecerem. E aí a gente vê que processos que estavam parados há muitos anos tiveram fim, né, em autocomposições, porque eu sempre lembro que eu fazia as audiências da vara de família com o Dr. Bianor, que foi juiz muitos anos aqui em Toledo, e ele tinha um índice de acordo, inclusive, muito grande, né? Porque ele olhava para as partes e dizia: isso aqui é um empecilho na vida de vocês, esse processo. Tá a vida dos dois parados nesse conflito que ele precisa ser resolvido. O que vocês preferem? Encontrar a própria solução dentro de vocês e dentro das possibilidades? Ou que eu faça uma sentença que nenhum nem outro vai gostar? Então Perfeito. tem essa parte também da resolução, né? Que quando as próprias partes resolvem, a chance
de satisfação com a resolução é muito maior do que a gente vê, né? Processos que demoraram 10 anos, a pessoa achou que ia ganhar tudo, não ganhou nada, ou ganhou só metade, ou até ganhou, mas nem gostou do que ganhou, enfim. Exatamente. Quando É, existe uma celeridade, um acordo, é muito melhor. perfeito. O que você falou é total realidade. Você tem essa experiência, né? Ficou muitos anos trabalhando junto no judiciário. E quando essa ficha cai, né? Quando as pessoas se dão conta disso, ou quando os profissionais vão se capacitando para, eu digo assim hoje em sala de aula, que não basta mais você se contentar em ser um operador do direito, como a gente sempre disse, né? Ah, os Uhum. operadores do direito. Hoje, o perfil do profissional é de ser um gestor de conflitos. Ele precisa ter muitas outras ferramentas além do processo para oferecer, né, para o seu cliente. Porque imagine, vamos nos colocar no lugar de quem está em conflito. Então, essa pessoa chega, nos procura, e na maioria das vezes, é, o nosso tempo é curto, a gente está já envolvido com milhões de processos, prazos, e então fica naquela ansiedade, fica ouvindo a pessoa, mas pensando assim, fala logo, né, o que você quer, né, conta logo aí, porque eu não tenho muito tempo para te ouvir. Então, veja, começa por aí, né, não tem Uhum. paciência de ouvir, não tem o respeito, enfim, vamos ser sinceros, né, com aquilo que está tirando sono, está é, trazendo problemas sérios para a vida das pessoas. Então a gente quer que ela fale rápido, em poucas linhas. Nós estamos ao mesmo tempo traduzindo aquilo para dentro dos códigos, não é? Uhum. E Sim. diz, então eu já sei o que você quer, não precisa falar mais nada, me traga esse documento, eu vou fazer uma petição e vou encaminhar para o judiciário. Então, a gente já dá logo um cala-boca nas pessoas, diz assim, ó, não fale mais porque eu já sei, o teu assunto ou é um conflito na tua empresa, ou é um divórcio, ou é uma guarda, eu já sei como fazer, me traga esses documentos. E aí, redige uma petição, quer dizer, transforma o conflito da vida da pessoa em algumas linhas de papel, né, no papel, Uhum. e protocola. E diz assim, olha, demora, viu? Demora. Custa caro, porque tem as custas processuais, os meus honorários, enfim, eu estudei muito para chegar aqui. E terceiro, eu não posso te garantir nada. Nós Uhum. falamos isso para os clientes, né, na advocacia tradicional. Né? Eu já sei o que você precisa, às vezes você nem ouviu, custa Uhum. caro, demora e eu não te garanto nada. E aí eu pergunto, que serviço é esse que a gente presta, né? Sim. Nós somos prestadores de serviço. O que Uhum. serviço nós estamos oferecendo para as pessoas? Então, isso inquieta muito. E aí, aí que surge a necessidade do profissional ter outras ferramentas. Antes de encaminhar um processo, antes de dizer, olha, vamos ajuizar uma demanda, vamos judicializar esse seu conflito, o ideal é que eu procure várias soluções, né, dentro dessas ferramentas consensuais. Existe a possibilidade de fazer uma conciliação de uma situação simples, onde as pessoas não têm um relacionamento continuado. A questão da mediação, onde você traz, né, para conversa as questões mais complexas de relacionamento, a gente busca manter e evitar os rompimentos, restaurar a comunicação, que as pessoas compreendam, cresçam a partir, né, desse conflito, porque quando você reflete sobre, as pessoas normalmente estão sequestradas pelo seu emocional, né? A gente chama, eu fiz depois, eu até não falei, mas depois do doutorado, quando eu vim para cá, eu acabei de concluir uma pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, né, na PUC, que era uma necessidade que eu tinha para entender o funcionamento do emocional das pessoas. Por que elas entram em conflito? Para ajudá-las a entender isso. Então, é um processo de autoconhecimento, né? E aí, a gente pode, a partir disso, aplicar essas várias técnicas, ajudar as pessoas a refletirem sobre seus conflitos. Por que você quer o que você quer? Ah, eu Uhum. quero a guarda, mas por que você quer isso? Então, a gente vai ajudando as pessoas a refletirem,
né, a entenderem melhor até o que elas mesmas querem, que nem sempre as pessoas compreendem, e ajuda a separar as questões, né, as posições que elas trazem dos seus interesses, a organizar essa pauta de questões que ela, né, que ela pode enfrentar para resolver o seu conflito. E aí, então, a gente vai construindo uma conversa produtiva, colaborativa, onde um ouve o outro, né? A gente interrompe aquele ciclo da espiral do conflito, né? Que ele só cresce e vira, né, uma grande treta, né? Se continuar assim. Então, a gente vai ajudando as pessoas a entenderem. Nem sempre é necessário uma sessão de mediação com as pessoas presentes. Eu tenho trabalhado bastante aqui, até usando, quando eu vejo que é necessário, o modelo americano, né, de Harvard. Então, a gente trabalha com pessoas sem elas se encontrarem. Eu vou, né, vou fazendo a conversação em separado e tenho resolvido assuntos complexos assim também. Talvez as pessoas não estejam preparadas para sentar e discutir a relação naquele momento, mas precisam de alguém que ajude elas a administrar, por isso que eu falo em gestor de conflito. Sim. Então é fantástico, sabe? E eu então me especializei nisso, de maneira que quando não é possível uma solução consensual, aí eu trabalho com colegas e eles ali para frente conduzem. Isso me tira aquele peso de administrar processos, porque é demorado, né? A gente fica, isso gera um certo estresse, né? Hoje eu evito, né, esse estresse dessa forma, então eu atuo naquilo que eu gosto, em parceria, e temos resolvido muitas questões, e agora, né, ajudado os estudantes, porque no curso de Direito eu tive a oportunidade de participar da elaboração uma nova matriz, né, curricular, e nós incluímos as soluções consensuais lá no segundo período. Ai, que Quando o estudante legal. começa a olhar para o processo, porque aí ele percebe que não é só o caminho do processo que existe, que ele tem várias portas, né? Tanto que o nome do sistema dos americanos é o multiportas, né? Não é só uma porta de acesso, existem várias. Então eu hoje tenho um cardápio de possibilidades muito maior do que o advogado tradicional que só trabalha dependente do processo. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando para você, né? Com certeza. E eu acho que é isso, a própria, como você falou, a mudança de postura do profissional que está atendendo. Você olhar para a pessoa. Porque às vezes a pessoa chega no teu escritório tão atordoada, brava, e se você escutar ela, o problema já cai 50% de Exatamente. proporção. Então, daí ela já começa a dizer, ok, tá bom, vamos tentar um acordo antes de entrar com o processo. Uhum. Vamos conversar com a outra parte. E acho que é isso, essa diferença de visão muito bacana, incluir isso no segundo ano, ensinar os estudantes de direito já desde o começo que não é só o processo, pode ser um acordo, pode ser uma mediação, pode ser uma simples conversa e um olhar Sim. humanizado, né? Porque é isso, hoje eu vejo isso, que o advogado ele não é só advogado, ele trata pessoas, então ele tem que ter um Exatamente. tratamento adequado, né? Que a gente não está Perfeito. tratando conflitos, a gente está tratando pessoas que estão resolvendo É. aquela situação. Por mais Uhum. que, aí às vezes o pessoal pergunta, mas se for numa empresa, uma empresa é uma pessoa jurídica, eu disse, bom, concordo com você plenamente, é uma pessoa jurídica, mas ela é composta por pessoas naturais, físicas, né? Quem decide em nome da empresa é uma pessoa, né? Então, isso traz o humano para todos os ambientes e é difícil. Hoje eu até fiz essa meia-culpa, enfim, cheguei à conclusão que nós do curso de Direito, né, eu sou professor aí há 23 anos, eu mesmo, quando eu fiz o curso, eu não estudei conflito. Eu achei isso um absurdo, né? Eu falei, poxa, ninguém me mostrou o que é um conflito, como é que funciona, quais são os ingredientes, né, as variáveis do conflito, qual é a sua dinâmica. E aí hoje, a partir desse conhecimento da neurociência das habilidades, consensuais, a gente entra
um pouco na mente, né? Primeiro pelo autoconhecimento, porque o caminho para a virada de chave dessa mentalidade, desse mindset adversarial, é através da gente mesmo. Eu Uhum. preciso fazer um trabalho de autoconhecimento para eu poder entender que as pessoas todas agem de formas parecidas. Claro, cada um com a sua peculiaridade, sim, com, a sua, né, com as suas características, mas o funcionamento do cérebro é igual de todos. As Uhum. pessoas, né, reagem. Um conflito ele é uma oposição, né, de posições, oposição de posições, quer dizer, pessoas que assumiram posições com relação a uma situação e que estão se opondo. Se eu mostro para ela que a oposição ela é baseada em emocional e que Sim. por trás dessa posição existe um interesse racional, as pessoas, nossa, eu estava realmente mesmo tomada pela emoção, mas agora eu entendo que para mim resolver e sair dessa situação eu preciso objetivar isso, tornar isso de uma forma, né, estruturada, racional, e aí a gente começa a trabalhar com opções, várias opções, vai testando até que encontra aquela opção que atenda às necessidades de ambos. Então, a gente chama que a negociação, né, desse modelo Harvard é uma negociação ganha-ganha. É possível que Sim. os dois saiam com suas necessidades satisfeitas de um conflito, diferente do processo que a gente sabe. O terceiro, que é o juiz, ele não tem essa sensibilidade, ou o processo não foi feito, né, para que o juiz se aprofunde nesse sentido. Então, é bem interessante, e eu acho que o pessoal tem me procurado, inclusive os estudantes recém-formados, os bastante tempo formados, e isso está mudando, realmente, é o futuro. Nós temos aí alguns eventos na PUC agora, aqui em Curitiba, sobre isso, então está atraindo atenção. Esse assunto está muito, muito procurado agora nesse momento. E aí que eu digo para você, Natália, você é uma profissional do direito formada, né, já eu conheço a tua trajetória, pesquisadora, já publicamos juntos, enfim, você tem uma capacidade Sim. fantástica, né, como profissional do direito, e eu acho que só está faltando você entender que esse teu conhecimento sistêmico agora é perfeitamente útil e utilizável dentro da atividade profissional do direito, ok? Sim. Então, dali a pouco eu vou ver, né, tenho certeza que eu vou encontrar você atuando, né, em casos em conflitos e usando as constelações e os outros meios de solução pacífica, né? Isso é uma grande conquista, né? Sim, não, com certeza. Eu fico muito feliz de ver que hoje tem grandes nomes, inclusive, levando a constelação para dentro do direito, né? E ela é muito mais bem aceita quando parte do juiz, né? Do judiciário, porque a gente já, quando já é um processo, você tem que respeitar o que quem está conduzindo também, né? Então, eu vejo que a constelação ela é muito bem recebida quando o próprio judiciário aplica, e a gente tem fóruns brasileiros que aplicam sim. Sim, O Dr. Sam Storch é um grande nome, né? E ele faz quase todos os processos da vara de família dele são resolvidos com constelação familiar. E eu vejo isso muito bacana, e eu sei de vários profissionais que fizeram os cursos de constelação e aplicam os dois, sim. Até mesmo para quando, né, o cliente chega no escritório, às vezes você fala para ele, olha, vamos olhar para esse conflito, e aí você abre um campo de constelação e às vezes, né, poxa, já resolveu 90% do problema, né? Porque eu também acho que não são métodos exclusivos, eu acho que eles são complementares, né? A constelação, ela sim precisa, quando você constela um processo, né? Você precisa sim ainda do advogado para assinar um formal de partilha, para formalizar sim. um acordo, né? Não tem mal nenhum nisso. Então, eu acredito bastante nisso. Por hora, eu tô só na parte da constelação. Mas quem sabe? Não sei. Vamos ver. Claro,
Tudo no seu tempo, né, Natália? Você tem o seu tempo, você está se dedicando. Eu sei que você é muito dedicada, que é muito estudiosa, então eu tenho certeza que o futuro vai mostrar aí, né, o quanto você vai, a tua capacidade de juntar essas coisas e de ser uma profissional diferenciada. O que a gente tem que entender, às vezes, para não se frustrar, né, é que nesse momento, nesse exato momento, a gente ainda está plantando Sim. porque ainda há uma certa resistência, aquele preconceito, né, sobre a própria mediação, sobre a constelação, mas eu tenho certeza que isso rapidamente será superado, porque as pessoas estão se dando conta, né, a pandemia acelerou muito isso, né, a gente acabou mudando muito esse padrão, tendo que se recolher, olhar mais para si, cuidar mais, né, da saúde emocional, é, pensar mais nesse âmbito de família, do olhar mais sistêmico, está sendo divulgado e sendo necessário, né? A gente precisa olhar, né, para a gente, precisa se conhecer melhor. Então, eu vejo que são ferramentas fantásticas. Nós estamos surfando essa onda no começo dela. Por isso que é natural, uma dificuldade ou outra, de reconhecimento, de aceitação dessa resistência, mas eu digo para você, os americanos, né, eu tenho estudado bastante, os americanos fizeram essa virada de chave há 40 anos atrás. Eles também tinham um judiciário sobrecarregado, que não dava conta, ok? Eles também tiveram um problema enorme, e aí eles tiveram que fazer uma virada de chave há 40 anos atrás. Hoje, e se você buscar números, você vai verificar que em torno de 80% a 90% dos conflitos deles são resolvidos fora do judiciário. Uhum. Okay? Sim. Então, claro, e nós temos essa facilidade. Né? O Brasil, pelo que eu sei, é um dos países que tem mais facilidade, né, de aprender e usar, por exemplo, a constelação sistêmica. Né? Sim. O Helmut veio para cá várias vezes, né? A Sofia, enfim, vários. E eles sempre tiveram um carinho especial pelo Brasil, portanto, a gente tem esta facilidade, né, essa flexibilidade, talvez por ser um país multicultural, pelos vários origens dos nossos ancestrais, né? A gente precisa olhar para isso, né? E aí, então, veja, quantos recursos nós temos para tratar esses conflitos. São muitos recursos. Eu costumo dizer que o estudante hoje, o profissional de direito, ele tem que ter uma caixa de ferramentas bastante sortida, né? Várias ferramentas na sua caixa de ferramentas, porque a solução para o conflito tem que ser sob medida. É como um marceneiro, ele tem que construir um móvel que se adapte exatamente na necessidade do seu cliente, ou um alfaiate, uma costureira. E nós temos que também ter esse olhar, né, o foco no cliente. Isso hoje qualquer empreendedor sabe. Nós estamos Sim. falando de uma economia da experiência, né, a experiência do consumidor. Então, Sim. nós não vamos ficar de fora disso. Hoje, eu não sei, o jovem de hoje tem uma dificuldade tremenda de se concentrar em uma questão só, né? As redes sociais hoje, elas não trazem conteúdo com densidade, é um mero olhar, uma passada de olhos, né? Imagine quem está habituado com essa velocidade de informações, cuidar de um processo por 8, 10 anos. Eu não Pois sei é, como isso vai acontecer, né? Enfim, exatamente. então, até nisso, né, soluções consensuais são importantes, porque ajudam o processo, a velocidade é muito grande. Economia, velocidade, enfim, a eficiência, né, as soluções são muito mais completas, né, satisfazem mais o cliente e também a nós, porque a gente não fica convivendo com aquele conflito por todo esse tempo, né? Uma década. Exatamente. Mas eu vejo o Brasil mesmo como assim, ele está bem avançado, né? Eu acho que a gente está nesse caminho, falta muito dos próprios profissionais irem, mas assim, eu acho que o Poder Judiciário ele veio trazendo e dizendo, resolvam, a gente traz esse método, É, traz aquele, deixa vocês usarem o que vocês quiserem, mas resolvam,
porque a exatamente. gente não vai dar conta de resolver aqui com esses processos sendo amontoados em STF, STJ, do próprio primeiro grau, né? Se você for comparar a quantidade de processos que entram nas varas, né, ao passar dos anos, é enorme. E aí se criam mais varas, chamam mais servidores, mas mesmo assim não dá conta, porque é muito. A quantidade de pessoas no mundo aumenta, é óbvio que os conflitos vão aumentar. Mas aí a gente pode aprender a resolver eles de uma maneira mais fácil. Certeza, né? Você falou agora, né, de que o judiciário, recentemente aqui nós tivemos a presença do desembargador presidente do TJ, né? Ele fez a aula inaugural do curso. E ele falou o tempo inteiro sobre soluções consensuais de conflitos, né? Se você olhar os discursos de todos os ministros do STJ, do STF, todos eles estão incentivando a adoção. Então, o judiciário já se deu conta, eu acho que nós ainda estamos um pouco resistentes, e, e eu digo assim que eu fico feliz em ver você, né, uma geração nova que está vindo aí, todos os meus alunos que já se formaram, que já, essa semente já foi plantada, vocês têm muito mais facilidade, mais flexibilidade cognitiva de incorporar novas práticas. Ah, quem é jovem há mais tempo tem um esforço muito maior para virar a chave, né? O que eu fiz em 10 anos, eu tenho certeza que vocês conseguem fazer rapidamente. Olha o teu exemplo, né? Você, há pouco tempo atrás, estava trabalhando dentro do fórum, né? Uhum. E Sim. aí, de repente, você virou a chave, você buscou, olha, não está fazendo sentido para mim, eu quero alguma coisa diferente. E aí, então, né, rapidamente você encontrou o seu caminho. Então, vocês têm uma flexibilidade muito grande. E até, isso é um motivo de alegria, e eu também estou procurando auxiliar, né, nesse caminho, porque como eu já percorri todo esse caminho e hoje eu percebo que o meu mindset não é fácil mudar a mentalidade, né? Isso vai desde a forma de olhar, de ouvir os outros, de se comunicar, enfim, de refletir, de fazer um processo de autoconhecimento. Eu demorei 10 anos, como eu disse, mas dessa minha experiência, eu tenho sido procurado para mentorias, né, sobre isso. Então a gente consegue acompanhar o mais jovem e dizer, olha, aqui, né, a experiência me diz que esse é o caminho. Às vezes as pessoas têm insegurança de pôr em prática, assim como é começar a advogar, né? Sim. Fazer uma audiência né, uma preocupação, é uma experiência, né, que gera muita Uhum. ansiedade. Então, eu acompanho, fazemos mediação juntos, né, porque é possível a comediação, ajuda a Sim. mapear os casos. Então, isso tem acelerado, né, a nova geração a entrar rapidamente com essa nova configuração mental e acelerar os seus resultados financeiros também. Tem muita gente que me pergunta, César, mas esse negócio não dá dinheiro, né? Eu acho que isso é uma curiosidade que todo mundo tem, sempre me pergunta. E eu digo aí que você se engana, porque Uhum. eu cobro quando eu atuo num processo, assim como eu cobro na mediação. Sim. Eu tanto cobro no êxito, como a maioria dos advogados hoje fazem, né? Uhum. Cobram no êxito, no resultado. A diferença é que o resultado É muito das mais mediações é rápido. muito mais rápido, né? Sim. Ou então eu cobro por atos, né? Se eu dou Uhum. se eu vou dar um parecer, se eu vou fazer uma consulta, eu cobro por hora, eu cobro por... Vai depender, né? Aquelas questões que são fungíveis, né? E as que são infungíveis, né? Quer dizer, o que é abstrato, enfim, que é emocional, aí a gente cobra por hora, enfim, mas tudo aquilo que tem valor, né? Eu recentemente fiz uma mediação de R$ 80.000 em cheques, eu cobrei como eu cobraria num processo judicial. E as Sim. pessoas elas querem a solução, elas querem sair logo disso. Com Então, certeza. uma solução de 10 anos, eu acho que não interessa para ninguém, né? Pois é.
As pessoas com certeza pagam para que seja resolvido logo, né? Então, quando você tem ali uma possibilidade que demore 10 anos ou que você talvez resolva em 2 meses de Exato. conversa, ou nem isso, porque às vezes é muito mais rápido do que isso, é uma diferença, né? Tá pagando para resolver o problema. Eu sei que é, e ainda tem um fator que é mais, que dá mais satisfação ainda, que é o fato de você, toda vez que trabalha com as soluções consensuais, você está ensinando as pessoas a ganharem autonomia. Elas vão passar a administrar diferente seus conflitos. Ok? Uhum. Então, acaba sendo uma forma de educar também para a paz, né? Como eu estava dizendo que a gente está agora trabalhando com uma escola para a paz, ela vai daí. Dar autonomia às pessoas para que elas consigam resolver seus conflitos por elas mesmas. Não precisa ficar dependendo de mim. Eu fico feliz quando... porque isso repercute na sociedade. Né? Nós estamos hoje num momento delicado, né? As pessoas estão armadas, né? Eu não estou falando de armas de fogo, Sim. estou dizendo que as pessoas estão armadas aí o tempo todo. Então, esse momento de eleição, então, é absurdo. Estamos divididos aí em grupos uns contra os outros. Isso é um absurdo. Não tem razão de ser. Não é racional isso. Uhum. Né? Não é uma coisa racional. Isso o marketing, né? Quando eu estudei aí a neurociência, o marketing hoje é totalmente voltado a mobilizar o emocional das pessoas. Sim. E, Uhum. e é muito fácil trabalhar nisso. É onde as pessoas não sabem se defender. Nós não fomos educados para administrar as nossas emoções. Fomos educados para ser bons profissionais, trabalhadores, né, para o mercado. Mas para ser gente boa, para administrar as emoções, para saber lidar com pessoas diferentes da gente, isso nunca teve na pauta da nossa escola, não é? Pois é. Então, Mas eu sempre então lembro que o Padre Hélio falava muito isso lá na PUC, né? Vocês estão com um diploma de gente boa acima de tudo. exatamente. Então, esses dias eu até pensei assim, não estou mais exercendo no momento a profissão que eu me formei, mas o diploma de gente boa está comigo ainda, Com porque estou certeza. Opa. Isso aí. indo pelo E você caminho. está, né, avançando nisso, porque esse teu estudo é voltado a acolher, atender as pessoas, né? Sim. Uhum. Enfim, voltado Sim. ao amor do ser humano, né? Então é fantástico. Sim, e isso que você falou é muito, muito legal, isso de ensinar as pessoas a se virarem, né? Uhum. Trazer elas para 100% da responsabilidade, né? Se você tem um Exatamente. conflito, você tem que resolver, ninguém vai resolver por você. Quiçá um mundo em que os advogados sejam consultados apenas para dizer: olha, você tem direito disso, a lei é Uhum. essa, e não para ficar resolvendo picuinha. Exatamente. Né? Muito Aham. legal. Mas então tá, Tios, quer fazer mais alguma consideração antes da gente finalizar? Olha, é só dizer que eu estou muito feliz, né, de estar aqui com você, de poder falar sobre isso que eu gosto tanto, né, que isso hoje é o meu dia a dia. Dizer que eu fico feliz de poder ajudar também, tanto ajudar as pessoas que me procuram para resolver os seus conflitos, quanto para ajudar a mais gente a entrar nessa vibe, né, de aplicar esses métodos. A constelação ela é fantástica, porque ela é uma geradora de informações, né, muito grande. É Sim. claro que você, além de gerar informações, você também tem a abordagem, né, que o Hellinger ensinou, né, de como você trabalha, enfim, você ajuda a pessoa naquele processo reflexivo, né, para que ela encontre uma solução. Mas tem sido importante a contribuição de vários métodos, né, e a constelação está cada vez mais utilizada. Então, siga em frente, né, você aí está no caminho, né, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre isso, né, Sim. e também, né, o pessoal as amizades, né, que eu fiz em Toledo, dos alunos, ex-alunos, eu torço muito que todo mundo
encontre também esse caminho, que experimente, que mesmo que não queira trabalhar com isso, mas do dia que for convidado para uma sessão de mediação ou para atuar de forma colaborativa, entenda que é bom para todo mundo, né? Sim. Então, eu estou à disposição, fiquei muito feliz do teu convite. Quando você quiser conversar de novo, a gente bate outro papo, né? E Sim, vamos que vamos, né? vamos lá. Aí até lembrei de última coisa que eu vou falar. É, você falou do marketing, né? Que ele é feito para alcançar as emoções e Uhum. tá muito, todo mundo muito armado, né? Eu lembrei que o nosso primeiro artigo publicado fala, né? Do dolo das mensagens subliminares nas propagandas. E propaganda é em tudo, né, gente? Propaganda política, propaganda de produto mesmo. Sim. Então, se alguém quiser ler, foi publicado na edição de 2018 da Revista dos Tribunais de Direito do Consumidor. É, Fiquem eu, à você e a vontade. Marina, não foi? Aham, você, a Marina e a professora Maísa ainda. E a Maísa, isso mesmo, né? Olha só, Verdade. viu? Você já estava ligado nisso, nem sabia o porquê, né, dessa pesquisa, tá vendo? Como Aham, o universo conspira. É como eu estava lá na Amazônia pesquisando conflito indígena, depois fui estudar mediação, depois, enfim, aí fez sentido, inclusive, a minha pesquisa de mestrado no socioambiental, que tem a ver com pessoas também, né? Então, depois que... Hoje eu entendo o porquê que eu fui né, navegando por esses mares aí, tudo faz sentido. É, sim. complementar, essa visão complementar veio com o tempo, né? Então você está vendo também que para você as coisas vão acontecendo, né? É, Muito legal, o caminho muito foi legal. sendo trilhado e aí faz sentido. Talvez anos depois, mas faz. A gente É, entende. o importante é isso, né? A gente não ficar parado, né? Enquanto a gente anda, o caminho vai aparecendo e as coisas vão surgindo, né? Sim. E Uhum. que legal. Beleza. Mas obrigada, tio, por ter aceito o convite. Poxa, E eu fiquei muito feliz por todas as coisas que você falou aqui, que a PUC está investindo bastante nisso, na matriz curricular, que você está sendo procurado para ensinar os novos advogados. E, gente, quem precisar, procura o professor César. também, né? Vai ser uma alegria, vai ser uma alegria acompanhar né, e ver a evolução. Eu digo, sempre disse, né? O sucesso de vocês é meu também. Então a gente fica feliz, tá? Obrigado mais uma vez pelo convite e estamos à disposição para falar desse assunto e outros também, tá Com bom? certeza. E hoje, com a internet, dá pra gente de Toledo aqui que tá com dúvida de mediação falar com o professor César igual. Opa, tem aí os Então, meus perfis, né, do Instagram, meu telefone, enfim. isso. Canal aberto aí para vocês, né? Vai ser uma Uhum, alegria responder dúvidas e conversar com vocês aí. sim. Então, gente, eu vou deixar a live salva, tá? Quem quiser compartilhar aí, fica à vontade, que essa live tá bem rica, cheia de conteúdo pro direito, pra constelação, tá? Vai agradar todo mundo. E muito obrigada mesmo, tio. Até mais e a gente combina uma próxima oportunidade, com certeza. Obrigado, querido. Um grande beijo para você, para todo mundo que está vendo e que vai ver, né? É Uhum, muito legal, tá? Fico feliz, sim. tá? Feliz mesmo. É isso, gente. Obrigada por vocês terem nos acompanhado. Todas as mensagens aqui eu li. O pessoal nos elogiou bastante aí, tio. Agradeceu as informações. E é isso, Obrigado. gente. Beijão pra vocês. Bom Tchau, restinho de tchau. noite. Fiquem com Tchau. Deus. Tchau, tchau.